Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi e eu vou levar você para pertinho de todas as informações do Vasco nessa segunda-feira. Vamos falar bastante sobre o clássico ontem e, claro, sobre os próximos dois confrontos pelo Campeonato Carioca. No dia 1º, o Vasco mandante encara o Flamengo pelas semifinais e depois o Flamengo é o mandante no dia 8 de março. A gente vai falar bastante sobre esse confronto porque o Vasco estuda tirar essa primeira partida do dia 1º como mandante do Maracanã e a gente vai trazer para vocês aqui todas as alternativas. Vamos falar também sobre Lloyd Augusto, aeroporto preparado. O jogador já está no aeroporto. Para onde Lloyd está indo? Vai lá nos comentários e deixe a sua opinião, que é muito importante para a gente aqui no nosso canal. E claro, também vamos falar muito sobre o mercado da bola, porque essa semana podemos ter muitas surpresas. E, claro, surpresas muito boas, né? Vamos falar bastante sobre todos esses assuntos, mas antes eu peço só para você deixar o joinha para dar aquela moral. E você, preste atenção agora, olha para mim aqui. Você que simpatiza com o meu trabalho, eu tenho agora um canal no YouTube que eu já trouxe notícias mais cedo. Então, para você não ficar atrasado, corre aqui no primeiro comentário fixado. Vai lá, se inscreva no meu canal no YouTube, é só clicar no link que está no primeiro comentário fixado, que você vai ser direcionado para lá e você já teria algumas informações agora, 9h30 da manhã. Eu falei bastante sobre essa questão envolvendo São Januário, Maracanã e também falando uma cobrança, em tom de cobrança da diretoria do Vasco acerca dessa questão, principalmente quando a gente fala, que o Vasco precisa jogar em casa quando é mandante. O Santos joga em casa, o Atlético Goianiense joga em casa, o Criciúma joga em casa, por que o Vasco não pode jogar em São Januário? Falei muito sobre isso no meu canal no YouTube, o link está aqui no primeiro comentário fixado. É só você clicar e se inscrever lá. Estou te esperando lá para todos os dias. Antes desse vídeo aqui, você já ter atualizações sobre tudo, tá? Então, o complemento do trabalho está aqui, ó, no primeiro comentário fixado. Eu estou esperando você, hein? Você vai lá agora, clica ali, sem mais delongas. Enquanto a vinheta vai passando aqui, você clica lá e se inscreva, beleza? Então, solta a vinheta. Classificado para as semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco observa agora o primeiro jogo no dia 1º de março e o segundo jogo no dia 8 de março. 1º de março, o Vasco é mandante. O Vasco é o mandante do primeiro jogo. No segundo, o Flamengo é o mandante, tá? No dia 8. Então o Vasco já observa alternativas para, junto à federação, temos uma reunião marcada às 4 da tarde para essa definição. São Januário, Engenhão ou Maracanã. O Vasco tem o Maracanã como sua casa, só que os jogadores não estão ambientalizados, não estão adaptados ao estádio, e isso faz uma diferença enorme. Portanto, Liga dos Campeões, Libertadores, Sul-Americana, Copa do Brasil, você tem o jogo fora e o jogo em casa, porque faz muita diferença. Então o Vasco entende internamente que vai utilizar-se de algumas alternativas para o primeiro jogo, que é o mando do Vasco, não ser no Maracanã. Existe a possibilidade de ser em São Januário? O Vasco vai lutar para que sim, mas usa o Nilton Santos como alternativa para esse jogo. A gente sabe que o Nilton Santos também não é o estádio do Vasco. Os jogadores não estão acostumados, não estão ambientalizados. É ruim para a maioria dos torcedores a locomoção. O espaço, a acústica do Engenhão é muito ruim, é muito prejudicial para o espetáculo, mas é uma das alternativas para que os dois jogos não se concentrem no Maracanã, estádio em que o Flamengo, a equipe do Flamengo está mais adaptada, joga ali por muito tempo, conhece todos os atalhos, diferente do Vasco. O Vasco tem o Maracanã como sua casa? Sim, mas os jogadores não. Os jogadores não jogam lá de forma intensa, de forma recorrente. Não tem jogo no Maracanã do Vasco por conta de N situações, e uma das nossas cobranças aqui é que o Pedrinho, após a reforma, o início da reforma de São Januário, que o Maracanã seja a casa do Vasco. Porque nós temos direito, mesmo no edital de concessão, o Vasco pode jogar no Maracanã, e quando é proibido, judicializa o caso e vence. O Maracanã é um patrimônio público, é uma estrutura pública que está apenas concedida de forma limitada a Flamengo e Fluminense, mas o edital diz que não pode proibir nenhum clube do Rio de Janeiro de atuar no Maracanã. Então, aproveitem isso. Eu sei que a relação institucional é muito interessante.
é algo que a gente tem que ter a ser amigo, mas ser amigo para quem quer ajudar, não quem quer atrapalhar. Então, lutem pelo Maracanã, essa é a minha opinião. O Vasco precisa jogar no Maracanã após a reforma e ampliação de São Januário começarem. Não dá para ser na Ilha, não dá para ser no Newton Santos, tem que ser no Maracanã. O Vasco já foi campeão várias vezes no Maracanã, grandes títulos. Então, o torcedor vascaíno tem que ser respeitado, e eu acho que isso seria o respeito maior diante desse cenário. E a semifinal do Campeonato Carioca, o primeiro jogo em São Januário. O Santos joga na Vila Belmiro contra os grandes paulistas, joga no Campeonato Brasileiro todos os jogos. O Criciúma joga lá no estádio dele também, que é pequeno, com pequenas dimensões. Eu estive lá. São Januário é muito mais seguro. O Atlético Goianiense a mesma coisa, São Januário é muito mais seguro. E outros estados também que eu consegui, né, fazer a cobertura dos jogos para vocês aqui. Vocês sabem, os estados que são muito menores estruturalmente que São Januário, e a alegação para não jogar em São Januário já está defasada, já não serve mais. O Vasco já atendeu a várias normas lá de reconhecimento facial e muito mais. Não tem mais o que fazer. É falta de representatividade caso o Vasco não consiga jogar em São Januário. Então, essa questão inaceitável, ela vai ter que ser resolvida. E eu queria saber a sua opinião. Qual estádio você jogaria essa semifinal? São Januário ou Newton Santos ou o próprio Maracanã? Óbvio que São Januário é a minha opinião, mas vai lá nos comentários. Bom, eu falei sobre Lloyd Augusto, né? Falei sobre Lloyd Augusto no meu canal no YouTube. Você que não sabe onde está, não perca, procure lá. É o mesmo arroba, é @Lineker_Vasco. Corre lá no meu canal no YouTube, porque eu mostrei, né, sobre a questão do Lloyd no aeroporto. Mas o mercado da bola se agita e a gente observa, né, que o Vasco pode anunciar ainda mais reforços essa semana. Não só o Lloyd, alguns representantes como o Carlos Amodeu foram ali atrás de Neisser Villarreal, o artilheiro do Sul-Americano Sub-20 pela seleção colombiana. O jogador de apenas 19 anos pertence ao Milionários da Colômbia e tem contrato até o final dessa temporada. E interessante, né? Agora para contratar tá todo mundo saindo do lugar. Marcelo Santana viajou, agora representantes viajaram. Antes o Pedrinho no sorteio da Copa do Brasil falou que não precisa, né? Não precisava, mas parece que essa escala mudou, né? E que bom que mudou para melhor. A gente torce para que mude mesmo, sempre para melhor. Então, essa semana o Vasco já pode anunciar, quem sabe, ainda mais reforços. O Lloyd Augusto deve custar aos cofres do Vasco cerca de 2,5 milhões de euros. O Vasco deve adiantar, aí, segundo nossos amigos do podcast Cruz Maltino, 700 mil euros de imediato, né? Informação também que vem lá da Turquia, repostada aí pelos nossos amigos. E, claro, a gente observa, né, que não só o Lloyd pode chegar, o Neisser Villarreal também e o Brahim Palacios, do Atlético Mineiro. O Vasco também observa jogadores para volante, zaga e também para lateral, né? Isso porque o zagueiro João Vitor vem recebendo muita proposta, muito interesse, o Lucas Piton também. O mercado do meio do ano pode ser decisivo para isso. O Vasco já trabalha com reposições. E claro, a gente vai estar atualizando vocês sobre todas elas. Rapaziada, eu vou ficando por aqui. Daqui a pouco eu volto com muito mais informações. Forte abraço, saudações vascaínas.